Esse tema da palavra de hoje foi inspirado no que nós fazemos muitos anos, desde 2001, que nós fizemos o primeiro encontro com Deus. Diga, encontro com Deus. Nós vimos coisas maravilhosas nesses anos, como esses homens que vão chegar daqui a pouco mais, vão estar testemunhando, como o pastor Osni já testemunhou. Nesses anos nós vimos o agir de Deus, nós vimos a mão de Deus, nós vimos transformações extraordinárias. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece quando alguém tem um encontro com Deus. Quero olhar na Bíblia algumas pessoas que tiveram encontro com Deus. Existem alguns encontros na nossa vida que vão transformar o nosso destino para sempre. Alguns encontros que vão mudar completamente o rumo da nossa vida. Quantas pessoas eu tenho hoje à noite aqui que são casados? Levante a sua mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. O seu casamento foi resultado de um encontro com seu esposo ou com sua esposa. E quando você teve esse encontro, foi um encontro que mudou para sempre o seu destino. Olha, hoje de manhã foi muito interessante essa pergunta que eu fiz. Vamos ver se os homens agora à noite estão melhor que hoje de manhã. Quantos homens aqui lembram, por favor, não pode mentir que é pior ainda. Quantos homens lembram do dia que viram a sua hoje esposa pela primeira vez? Levanta a mão. Quantos homens lembram? Bem alto para ver se melhora o ibope. Olha, tem um pouco aqui, tá bom. Agora dá uma olhada, quantas mulheres lembram do primeiro dia que você encontrou hoje seu marido? Levanta a mão, mulheres. Olha aí, irmão, chega a dar vergonha, rapaz. Olha esse negócio, né? Agora é apenas uma brincadeira, isso não. As mulheres têm mais facilidade de guardar essas informações do que nós. Isso não quer dizer que a gente não ame, né, nossas esposas por não lembrar desse primeiro encontro. Eu lembro o primeiro dia que eu vi a Sinorá, o primeiro dia que eu encontrei a Sinorá, eu lembro, eu estava saindo da escola, era quase 11 horas da noite. E aí eu cheguei no ponto do ônibus e ela estava esperando o ônibus. E ela estava sozinha. E aí eu achei ela muito linda. Lembro até hoje. E aí eu fui conversar com ela. Primeira coisa que eu perguntei para ela, eu falei: por favor, que horas são? Criativo. Ela levou quase meia hora para responder. Regalou aqueles olhos, não sorriu, falou horário, e eu não tive mais coragem de falar nada. Primeira vez que eu vi ela. Eu lembro, primeiro dia, um domingo de junho de 1987. Quando pela primeira vez eu vi essa igreja que hoje é Shalom. Primeira vez, um domingo de manhã. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Era mais ou menos um grupo de aproximadamente 30 pessoas. E eu lembro quando eu estava ensinando Bíblia para eles naquela manhã. Lembro até hoje como se fosse ontem. Jamais eu imaginei que aquele primeiro encontro nosso mudaria para sempre o rumo da minha vida. Existem encontros que eles vão marcar tanto a nossa vida, que eles vão mudar para sempre o nosso destino. Para sempre o nosso destino. O nome do grupo de pessoas que eu encontrei naquela manhã, que era o nome da nossa igreja antigamente, sabe como era? Eu me encontrei com os irmãos da congregação Batista do Jardim Urano. Diga, que bonito. Não é bonito, é horrível. Esse era o nosso nome. Mas naquela manhã eu encontro com aquelas pessoas, mudou para sempre a minha vida a partir daquele dia. O rumo que as coisas seguiram a partir daquele dia foi completamente, porque até então eu estava me preparando para ir embora de Curitiba. Eu estava no último ano de seminário e eu deixaria em poucos meses Curitiba
ia embora para o Rio Grande do Sul e iria pastorear lá, era o que eu pensava. Mas encontrar aqueles irmãos, naquela manhã, naquele dia, mudou para sempre o meu destino. Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo de número 32, a partir do verso de número 22. Gênesis 32, a partir do verso 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que ele possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu, esse homem não é um homem natural, né? Esse homem é um anjo de Deus. Alguns dizem que pode ser Jesus que estava ali, uma teofania trabalhando, né, na vida de Jacó, mas pelo menos um anjo, eu creio que é um anjo. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de... como é o nome do lugar? Peniel. Pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi tocado. Deixe-me pensar algumas coisas hoje à noite sobre esse texto bíblico. Jacó era irmão de Esaú, eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu grudado no seu calcanhar. Uma das traduções para o nome de Jacó tem a ver com essa forma como ele nasceu, segurando no calcanhar do seu irmão. E depois eu quero falar de outro significado do seu nome. Por Esaú ter nascido primeiro, ele tinha direitos de ter bênçãos especiais, como a bênção da primogenitura, não apenas diante de Deus, mas também dentro da sua família. Algumas coisas especiais seriam dadas para Esaú. E é bem interessante, queria chamar a sua atenção nessa comparação. Esaú não valorizou esse direito a bênçãos espirituais e familiares. Ele desprezou isso. Eu sempre me pergunto, quando leio histórias como homens de Esaú e de Jacó, quando leio a história que o pastor Edmilson falou hoje à noite, de Caim e Abel, sinceramente, às vezes, me dá a impressão que Deus tem preferência por algumas pessoas em relação às outras. Porém a Bíblia não me dá esse direito de pensar assim, porque em Romanos capítulo 2, verso de número 11, está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Diga: Deus não faz acepção de pessoas. Então eu não posso pensar biblicamente que Deus tem prediletos. Deus não tem prediletos. Deus ama todas as pessoas da mesma maneira. Porém eu preciso entender, e aqui eu lembro do meu amigo Ralph lá da Suíça, que já ministrou muitas vezes entre nós aqui. Com Ralph eu aprendi isso: se Deus não faz acepção de pessoas, nós precisamos entender que Deus faz acepção de atitudes que as pessoas têm
em relação a ele, em relação ao seu reino. Esaú desprezou as promessas e as bênçãos de Deus. A bênção da primogenitura, Esaú a trocou por um prato de lentilha, uma coisa muito simples. Enquanto Esaú desprezava o direito que ele tinha de ser abençoado, Jacó, ele desejava ter as mesmas bênçãos que tinha Esaú. Jacó ansiava por estas bênçãos. Jacó queria a presença de Deus, ele queria as bênçãos de Deus na sua vida. O que um desprezava, o outro queria. Isso me faz entender que, olhando para a vida de Jacó, parece que Jacó tem uma vida muito mais errada, é verdade, do que Esaú. Jacó teve ligado ao seu nome, sinônimo de Jacó significa usurpador, Jacó significa mentiroso, Jacó significa tanta coisa ruim, está descrita em relação ao seu nome. Mas por que Jacó vai ter esse encontro com Deus que vai mudar toda a sua vida? Eu quero explicar um pouquinho para você que Deus amou a Esaú, como também amou a Jacó, como amou a Caim e amou também a Abel, da mesma maneira. Porém, a gente pensar como esse amor de Deus me chama muita atenção. O amor de Deus não é como o nosso amor. O nosso amor, ele impõe condições. O amor religioso, ele impõe condições. Nós vamos amar as pessoas que pensam como nós, as pessoas que agem como nós vamos amar as pessoas certinhas, nós vamos querer o bem para as pessoas certinhas, mas para as pessoas erradas, nós vamos querer o mal, nós não conseguimos amá-las indistintamente. A Bíblia diz em João 3,16, e eu já ensinei esse texto para vocês, e eu gostaria que quando eu falar 3, todos vocês pudessem falar bem forte, decor, sem olhar na sua Bíblia. João 3,16, 1, 2, 3, porque a Bíblia diz que Deus amou a todos. Diga todos. Bem bonito, todos. Deus ama todas as pessoas sem distinção. Agora, deixa eu te ajudar a compreender esse tipo de amor. Há 2 semanas ou 3 semanas atrás, o Brasil viveu uma das tragédias mais tristes dos últimos dias, que foi aquela invasão da escola em Suzano. 2 rapazes, um de 17, que o nome é Guilherme, e um de 25, que o nome, eu não lembro o nome do outro rapaz, mas eu lembro bem como você do Guilherme. Naquele dia, naquela manhã, esses 2 rapazes entraram numa escola onde tinha centenas de crianças, adolescentes, jovenzinhos ali. Estavam ali para estudar. Eles entram, vocês viram a cena, e Guilherme foi o primeiro. Ele pega a sua arma e dispara contra aquelas meninas, adolescentes, aqueles jovenzinhos. Quantos morreram? Não tô... 10, foram 10. Ele matou 10 pessoas inocentes. Quando você olha para aquela cena e para aquele rapaz, vamos imaginar só que ele não tivesse morrido, se suicidado. O que você gostaria que acontecesse para ele? Coisa boa ou coisa ruim? Sinceramente, se ele não tivesse se suicidado, quantos de vocês pensam que ele merecia morrer? Não levanta a mão, porque todos nós pensamos, eu acho isso, até eu como pastor, eu penso. Ele fez tanta maldade, que ele não merecia ficar vivo. Lá no fundo, eu penso isso. Ok. É um sentimento de justiça meu, seu. Agora, eu não conheço o Guilherme, não sei nada sobre ele, então eu penso,
Agora vamos pensar de uma outra forma. Quando você vê na televisão aquele jovem entrando e matando, aquele jovem é seu filho. Seu filho, diga meu filho. Meu filho. O que você desejaria que acontecesse com o Guilherme, sendo seu filho? A mesma coisa, ou você pensaria diferente se ele fosse seu filho? Se fosse meu filho, o que eu pensaria? Agora vamos pensar, Guilherme está vivo, ele não é seu filho. E aí o juiz diz: olha, o Guilherme precisa ser cuidado, ele é de menor, precisa ser cuidado por uma família. Você receberia o Guilherme na sua casa? Sim ou não? Bem honestamente. Ele precisa ser cuidado. Você receberia na sua casa? A maioria, não. Um ou outro talvez, mas a maioria, não. Bem honesto, sou pastor, não quero passar uma imagem. Eu receberia o Guilherme na minha casa? O que você acha? Honestamente falando, eu não receberia na minha casa. Estou falando de sinceridade do meu coração. Eu não gostaria de ter um jovem desses na minha casa. Você gostaria de ter um jovem desse na sua casa? Eu não gostaria. Agora, volta lá. Se ele fosse meu filho, eu receberia na minha casa? Sim ou não? Se ele fosse seu filho, você receberia na sua casa? Para cuidar dele? Sim. Sim, claro que sim. Porque um amor de pai, um amor de mãe, não existe porque a outra pessoa, o seu filho, é bom ou é ruim. Ele existe independente se seu filho é bom ou se seu filho é ruim. Quando uma criança nasce, nós vamos apresentar crianças no domingo, e quando nós apresentamos aquelas crianças lindas aqui, nós não sabemos como será o futuro daquelas crianças, mas nenhuma daquelas crianças certamente os pais a abandonarão, porque o menino ou a menina não tira 10 em todas as provas da escola, porque se não for o menino nota 10, eu não quero criar, só crio se for nota 10, só se passar no vestibular na primeira vez, só se nunca me der dor de cabeça. Pai e mãe agem assim? Não. O amor de pai e mãe não depende do que os filhos vão fazer, eles simplesmente amam independente. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus não depende do que eu faço, o amor de Deus não depende do que você faz. A Bíblia diz que Deus nos amou. Diga, Deus me amou. Deus me amou. Ele me amou. E a base de tudo na Bíblia, a nossa salvação é no amor de Deus. É claro, alguém vai dizer: pastor, mas Deus é justiça e as pessoas devem sofrer consequências daquilo que faz. Claro que eu penso, esse amor de Deus, ele é justiça de Deus. Por isso que o amor jamais vai encobrir as coisas erradas. Mas eu só estou falando isso para dizer que Deus amou a Esaú como Deus amou a Jacó. Deus amou os dois da mesma maneira. Agora vamos aprender alguma coisa hoje à noite com a vida desses dois homens. Primeiro, Jacó, ele vai roubar a primogenitura do seu irmão, ele vai enganar o seu irmão, ele vai mentir para o seu pai. Jacó vai fazer um monte de coisa errada, e os erros que Jacó comete faz com que ele decida sair da terra onde vive, porque agora ele tem medo do seu irmão. E vamos ler um texto lá em Gênesis 28,
nós vamos encontrar Jacó numa situação bem interessante. Coloca para mim, por gentileza, a partir do verso de número 10. Gênesis 28, a partir do verso, lá no 10, vai. Jacó partiu para Berseba e foi para Arã. Veja o que esse homem vai fazer. Vamos embora, 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque ali o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras, dali usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Quem estava ao lado dele? O Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você, a sua descendência, a terra na qual você está deitado. Uma promessa de Deus. 14. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está onde? E eu não sabia. Repita, eu vou perguntar: o Senhor está onde? Mas eu não sabia. O Senhor está neste lugar, eu não sabia. Próximo. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Diga: a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Diga: casa de Deus, porta dos céus. Este lugar se chama Betel. Jacó está na casa de Deus. Ele está na porta dos céus. Ele vê os anjos, ele tem uma visão da escada que chega até o céu. Mas presta atenção no que vai acontecer com Jacó neste lugar. Jacó está na casa de Deus, mas a vida de Jacó não é mudada neste lugar. Quero chamar a atenção de você. Há muitas pessoas que estão na casa de Deus e que sua vida ainda não foi mudada. Ainda algumas coisas continuam a acontecer como antes. Jacó era mentiroso. A Bíblia diz que a mentira não provém de Deus, e o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Diga: o pai da mentira é o diabo. Toda vez que nós mentimos, nós nos identificamos com o pai da mentira. Queridos, eu olho para a igreja, eu olho para os nossos dias. Quantas pessoas hoje elas estão na casa de Deus, mas são mentirosas, continuam mentindo, continuam agindo como se a velha vida é que dirige os seus passos. Diga assim: a mentira não provém de Deus. Estar na casa de Deus não garante a ninguém transformação nem mudança. Jacó era um usurpador. Jacó ele fez negócios com Esaú. Ele extorquiu a seu irmão. Queridos, quantos crentes na casa de Deus agem como verdadeiros, nem sei como vou falar esse nome. Como é que fala quando não paga conta, quando dá calote? Como é que chama? Caloteiro. Eu estava ouvindo o Otto falar na reunião dos homens de negócio. Como que é agora, né? É o Business Advance. Eu estava ouvindo lá, ouvi você rapidamente falar. Queridos, assusta. Pessoas cristãs que não pagam suas contas, estão na casa de Deus, mas agem no mesmo padrão do mundo.
Esse era Jacó em Betel. Jacó em Betel era esse homem que Deus se revelava naquele lugar, mas a vida dele não era mudada. Me faz pensar, e o meu desejo é te ajudar a pensar: valerá a pena estar em Betel, permanecer em Betel, onde as coisas continuam do mesmo jeito? Não há mudança em Betel, não há transformação em Betel. Preciso chamar a atenção da igreja para essa situação. Esaú começa a perder tudo aquilo que Deus queria dar a ele. Jacó quer essas bênçãos, mas ele está fazendo isso de uma forma completamente errada. Jacó está em Betel. Eu falo isso, queridos, quero muito que você pense comigo sobre isso. Em Betel vai haver presença de Deus, sim, mas não vai haver transformação. Eu preciso falar com a igreja sobre isso. Eu estou olhando, eu estou acompanhando algumas coisas, e você sabe que eu gosto de ver a igreja crescer. Mas se não houver, se a igreja ficar em Betel, nós não seremos transformados à imagem e à semelhança de Deus. Eu li essa semana, e não quero ofender ninguém com essa palavra, por gentileza entenda isso, mas eu sei, lido com isso, e dei essa palavra a uma pessoa, e algumas pessoas já nesse tempo. Mais de uma vez, e um pastor veio conversar comigo, e ele disse: pastor que prega a palavra, pastor que abençoa casamentos, que fala sobre fidelidade, sobre amor. E ele disse para mim: eu quero me separar. Eu disse: você? Ele falou: sim, eu vou me separar, eu vou me divorciar. Eu falei: mas você é um pastor, você prega a Bíblia. Ele disse: mas não dá para viver com minha mulher. Eu falei: o que você vai fazer? Ele falou: eu divorcio. Depois, talvez eu case de novo, e eu vou pastorear. Eu falei: mas como? Ele falou: pastor, você tem que se atualizar. Você tem que se atualizar, porque o mundo não é do jeito que você pensa, o mundo é do jeito que dá. Falei: amigo, até que você atualize a Bíblia, eu não vou me atualizar. Tem coisas que não dá para atualizar. Eu não estou aqui hoje com essa palavra de manhã agora com outro objetivo, senão te faça pensar. Eu leio algumas, não sou muito ligado nisso, mas leio algumas coisas. Eu estou vendo vários crentes em Betel. Estou entendendo onde eles estão, porque eu não compreendia. Li numa pequena reportagem que a nossa irmã, não sei bem direito o nome, mas sobre o nome eu sei, até já esqueci. Ixi. A irmã Marquezine, como é que é o nome dela? A irmã Bruna Marquezine, sabe quem é? A irmã Bruna, quero falar sério. A irmã Bruna Marquezine, no carnaval ela estava eu não estava no carnaval, viu gente? Mas segundo que eu li, ela estava num camarote, que o irmão Neymar também estava. Sabe o irmão Neymar? O irmão Neymar também estava no camarote. Mas os irmãozinhos não estão muito em paz. Então eles tiveram que colocar seguranças entre os irmãozinhos, para um ficar do lado e outro ficar do outro lado. E quando eu estou te falando de irmão, eu quero te falar. Eu não tô querendo saratizar a coisa.
Satirizar, o que eu falei? Sanitizar. Porque não, eu quero falar como é o dia a dia. Agora, esta semana, eu li uma outra nota, gente, não leio, não sei, antigamente tinha fotonovela, não é? Que eram umas revistas que contavam tudo, e tinha Contigo também, que contava tudo, que era, eu não leio essas coisas, mas eu li, né, numa revista que eu li, tinha uma pequena nota. Bruna Marquezine chora falando do que Deus lhe tem falado ao coração. Agora, essa semana, eu falo, onde está a Bruna? Está em Betel. Agora eu consigo localizar dentro da Bíblia, porque em Betel você ouve, vê as coisas de Deus, mas você não muda. Você não muda. Vou começar a falar a jovens, adolescentes, homens e mulheres, que em Betel, os jovens se relacionam sexualmente antes do casamento. Em Betel, homens se envolvem com mulheres não sendo suas esposas fora do casamento. Em Betel, mulheres se envolvem com homens que não são seu esposo fora do casamento. Em Betel. Porque não há transformação. Em Betel, pessoas acessam a canais de pornografia. Porque não há transformação. Em Betel, os vícios que faziam parte da sua vida antes de estar em Betel, eles continuam fazendo. Porque não há transformação em Betel. A vida continua do mesmo jeito. Jacó era usurpador. Jacó era mentiroso. Ele está em Betel, ele tem essa visão, mas ele continua sendo Jacó. Pensa onde você está. Se não há mudança na sua vida, se não há transformação, se você não passa a assemelhar-se à Bíblia, você continua em Betel. Betel não há mudança. Betel, a confusão na casa, a gritaria, filhos rebeldes em Betel. Em Betel não há paz, em Betel não há santidade. Em Betel cada um tem o seu padrão. Em Betel a resposta é assim: eu sirvo a Deus do meu jeito, pastor. Isso aqui, pastor, eu faço do jeito que eu acho que tem que fazer. Assim é Betel. Mas eu preciso dizer a você hoje à noite que eu não creio que Deus quer que você permaneça em Betel. Deus não tem desejo que você continue desse jeito. Queridos, como pastor, eu olho para a igreja e eu preciso falar isso para vocês. E desde hoje de manhã, na palavra que eu dei de manhã, eu falei, eu sei que não é uma palavra daquelas que as pessoas gostariam de ouvir. Mas biblicamente, Deus nem sempre falará as coisas do jeito que nós queremos ouvir. Você vai ver que Deus amou tanto a Jacó, e Ele vai tirar Jacó dessa situação que é Betel. Deus não quer que Jacó permaneça em Betel. Ainda que Jacó tenha tido uma pequena mudança naquele lugar, no aspecto de que ele tem o desejo de cultuar a Deus, mas a vida dele não é mudada. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, quando você sai dessa casa, quando você chega segunda-feira lá no seu trabalho,
Você é uma referência de Betel ou você é uma referência de Peniel que eu vou falar agora? A sua vida, depois que você entregou seu coração a Jesus, eu não estou falando de coisas melhoradas, eu estou falando de transformação. Quando Jacó chega em Peniel, a primeira coisa que esse anjo vai perguntar para ele: Jacó, como é o seu nome? Ele vai dizer Jacó. Jacó é a identidade desse homem usurpador, desse homem que mente, desse homem que faz negócios errados, desse homem que tem um caráter ruim. Quando ele chega, ele diz: eu sou essa pessoa. Peniel é um lugar que você não tem vergonha de dizer quem você é. Peniel é um lugar onde você pode abrir o seu coração e falar: Senhor, esta é a minha situação. Peniel não é um lugar onde você esconde as coisas de Deus. E se as coisas não são escondidas de Deus, elas também certamente não precisariam ser escondidas dos homens. Em Peniel, Jacó diz: esse é meu nome. Eu menti, eu enganei, eu usurpei. Esse é Jacó em Peniel. Ele abre o seu coração diante de Deus e ele diz: eu sou esta pessoa, é assim que eu sou. Queridos, hoje à noite, quando eu penso que Jacó, ele sai de Betel, ele está fugindo daquela situação que ele mesmo havia criado. A consciência dele está pesada. Ele sabe que não está agradando a Deus. Ele sabe disso. E ele precisa encontrar em Peniel uma oportunidade. E Deus o ama tanto que vai confrontá-lo com a sua realidade. É lá, nesse lugar chamado Peniel, que o anjo vai fazer algo na vida de Jacó. Vai aleijá-lo. Isso é um absurdo. Até Jacó chegar em Peniel, ele caminha normalmente, naturalmente. Mas lá em Peniel, ele vai ser tocado na sua coxa. E ele vai sair aleijado deste encontro. E aqui eu lembro quando Jesus disse: é melhor que você entre no céu sem uma mão, sem um olho, do que com todo o seu corpo para o inferno. Peniel é o lugar onde nós vamos perder algumas coisas. Peniel é onde nós vamos deixar algumas coisas. Peniel é o lugar onde nós vamos abrir mão de algumas coisas. Nós teremos que entregar alguns pecados em Peniel. Nós teremos que deixar algumas coisas ali em Peniel. Em Peniel é onde você vai deixar de mentir. Em Peniel é onde seu caráter vai ser mudado, aonde os vícios serão abandonados. Peniel é um lugar de deixar aquilo que para os outros é normal. O mundo vai dizer para você, jovem: que pastor é esse que fica falando que sexo antes do casamento é pecado? Que pastor é esse que vai falar que adultério é pecado? Que pastor é esse que vai dizer que roubar um pouco é pecado? Que mentir é pecado, que beber é pecado, que jogar é pecado? Porque a tendência é que nós nos conformemos com as pessoas em Betel. Mas eu quero falar hoje à noite para você, meu irmão, minha irmã. Peniel é o lugar onde nós abrimos mão de qualquer coisa que roube a nossa integridade diante de Deus. Deus vai tocar em Jacó, em Peniel. E aqui vai acontecer um texto muito interessante, um ditado muito interessante que diz: quem não vem pelo amor, isso não é bíblico, mas é o que acontece com Jacó. Jacó se rende a Deus pela dor, mas ele se rende a Deus. Não é vontade de Deus que você tenha que render-se a Ele pela dor, mas a vontade de Deus é que você se renda a Ele pelo amor. Que você possa olhar para você e dizer: existem coisas na minha vida
que eu estou em Betel. Eu preciso deixar. Eu preciso, nesse lugar que chama Peniel, eu preciso não apenas ouvir Deus. Em Betel você vai ouvir Deus, mas em Peniel você vai alinhar o seu coração com o propósito de Deus. Em Peniel você vai realmente ter o seu nome mudado. O adúltero será chamado de fiel, o mentiroso será chamado de verdadeiro, o que falava palavrão será chamado de aquele que dá graças, aquele cheio de vício será chamado pessoa de santidade. Isso é Peniel. Pergunta que eu te faço: onde você está? Em Betel ou em Peniel? Aonde você está vivendo? Você está vivendo no lugar em que o Espírito Santo vai te transformando de glória em glória? O Espírito Santo vai falando com você e cada dia você vai sendo aperfeiçoado nele para a glória dele? Ou você está em Betel, aonde Deus manifesta, Deus fala, mas você não muda? Você continua praticando os mesmos pecados e dizendo: eu não consigo vencer, eu não consigo, um dia eu vou vencer, mas eu não consigo deixar disso, eu prometo, mas eu não consigo. Hoje à noite, e os homens que foram, pastor Osni, para o encontro, eles foram para ter um encontro com Deus em Peniel, porque nós não queremos uma igreja que as pessoas permaneçam em Betel. Algumas pessoas dizem, por ver a escada chegando aos céus: eu estou vendo as coisas de Deus, mesmo que está errado comigo, mas Deus está manifestando. Isso não será suficiente até que você seja transformado em Peniel, pela graça de Deus. Se o seu nome, e agora eu quero chamar o seu nome pelo pecado que você pratica. Pelo pecado que você pratica. Betel é o lugar onde o pecado, ele é identificado, mas ele não é abandonado, ele não é mudado. Eu estava falando esta semana com uma pessoa que eu amo muito. Quando eu olho para a minha vida, eu estive em Betel, e lá em Betel, Deus me permitiu olhar para os meus pecados e apresentá-los diante de Deus pelo nome. E um dos pecados muito comuns na minha vida naqueles dias era o pecado da raiva. Chama raiva. Eu disse: Deus, qualquer coisa me faz ficar irado. Eu não tenho domínio próprio. Em Betel, as pessoas não têm domínio próprio. Elas são dominadas. Elas sabem que está errado, mas elas não conseguem deixar de praticar aquilo que fazem errado. Em Betel, você tem consciência que mentira é pecado, mas você continua mentindo. Em Betel, você tem consciência que imoralidade sexual é pecado, mas você continua praticando. Em Betel, você tem consciência que os vícios de drogas, de álcool, de cigarro, de jogos é errado, mas você continua praticando. Em Betel não há transformação. Mas quando Jacó chega, coloca para mim o versículo de hoje de manhã, que eu acho que é o 28, se eu não estou enganado. Me ajuda aí, que eu quero terminar com essa palavra agora. Gênesis 32, quando o anjo vai falar para Jacó, vai colocando a partir do 25 que eu localizo. Ele diz: seu nome não será mais, seu nome não será mais, mas será agora Israel. Peniel é o lugar onde o nosso nome é mudado. Peniel, onde o nosso nome é mudado.